Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Profissão Mãe. Eu sou a Paula, sou médica pediatra, mãe de João Pedro e estou aqui com a minha amiga Isabel. Eu sou Isabel, sou ginecologista e obstetra, mãe da Lara e da Maria. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Maria Cecília. Oi, gente, eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga, especialista em psicologia perinatal, obstétrica e luto, e sou mãe da Manuela e do Antônio. Então, hoje a gente trouxe a Cecília aqui para falar um assunto assim que é bem delicado para algumas mulheres, né? Que às vezes não gostam de trazer muito esse assunto. Acham que quando a gente está falando do nosso estado psicológico, do nosso estado emocional, a gente está ou exagerada ou sendo louca. E a gente trouxe isso aqui para ajudar a gente a desvendar um pouquinho dessa parte psicológica aí, relacionada à gestação, relacionada ao nosso puerpério. E a Bel vai conduzindo assim a gente para a gente poder ir fazendo os assuntos do jeito mais fácil. Vamos falar desse tema tão importante que é saúde mental. E eu considero a saúde mental a principal, primordial, porque se a nossa mente não está bem, nada mais está bem. Não tem saúde física, não tem saúde, nenhuma saúde. Eu acho que a mente manda em tudo. Eu tenho isso muito claro, inclusive é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Eu sempre tento tratar isso, trazer essa atenção para o nosso estado mental, para aumentar essa autopercepção, que na gravidez é mais importante ainda. E eu queria começar perguntando a Cecília qual a importância de um acompanhamento psicológico durante a gestação, durante a vida, mas principalmente, né, na gestação, no parto, no pós-parto. Toda mulher precisa, como que é? Bom, a maternidade, a gestação, é a parte, é o período no ciclo vital da mulher onde a maior probabilidade de algum transtorno psiquiátrico acontecer. Né? Mais do que a adolescência, mais do que a menopausa, mais do que um divórcio, de todo o ciclo vital da mulher, a parte mais sensível é esse ciclo gravídico puerperal. Isso é muito pesado, né? Isso é um dado que é muito... Então, preciso não precisa mais nem responder, né? E outro dado que eu vi, que eu fiquei assustada, que eu já tinha visto, mas eu tinha me esquecido e eu vi agora, é que no pós-parto, a principal causa de morte materna é suicídio. Sim, isso é verdade. Isso é isso. Uhum. Continue. Desculpa, lhe interrompi. Então, você estava falando da importância do pré-natal psicológico. É exatamente esse termo, né, pré-natal psicológico, eu acho importante a gente falar sobre ele, porque não é algo muito difundido. Né? A gente pensa em pré-natal, as consultas mensais com a médica, né, os exames que são super necessários, né? Mas se a gente vai cuidar tanto desse bebê e dessa mulher, né, como não cuidar também da parte emocional dessa né? Porque quando a gente cuida da mãe, da gestante, a gente também está cuidando do bebê. Né? Uma mãe deprimida, ela tem mais chance de ter um parto prematuro, por exemplo. Abortamento. Né? Então, a gente precisa pensar também que a gente está cuidando da família toda, quando a gente está fazendo um pré-natal, tanto o médico, cuidando dessa parte física, mas com a psicóloga especialista também fazer o pré-natal psicológico. É um pilar, né, da gestação, né, a saúde mental. E quando as pessoas, na verdade, já não engravidam sem perceber que algo já não estava legal, né? E aí, quando chega todas as inseguranças que uma gestação traz, né? Que tem gente que começa a procurar até casa nova quando engravida. Gente, não. A maioria, eu acho. Que eu vejo, assim, na minha prática clínica, a maioria das mulheres se mudam. Eu me mudei, João. Você se mudou. Eu não me mudei, mas me mudei agora, quase. E é assim, todo mundo se muda. Se vocês, se tiverem grávida, com certeza aí estão no processo. Porque são mudanças que elas são físicas, aí todo mundo enxerga. Que não tem espaço para você botar um quarto, que não tem espaço onde você pôr um berço, uma área de brincar. E às vezes a gente não enxerga que no jeito que você enxerga a vida, do jeito que você está levando, às vezes ainda você não abriu espaço para o que vai vir, né? Com certeza. E você vê muito isso, assim, as pessoas que te procuram são mais pessoas que já tinham questões, que eu acho que deve ser até algo que pacientes que já sabiam que tinham alguma questão psicológica que precisava tratar, tem mais facilidade em ter acesso e fazer terapia, né? Porque
Às vezes o outro lado, onde acha que tá tudo bem, não tem, às vezes, essa iniciativa, né? Por mais que a gente encaminhe, não vê muito. O que você vê mais? Não, o que eu percebo, no meu consultório, a minha prática me diz que a grande maioria das minhas pacientes chegam no pós-parto. A maioria já vem no puerpério com sintomas muito graves de ansiedade ou de depressão, e aí encaminhados já pela médica, pela obstetra, mas depois do parto, né? Ou pela psiquiatra. Então, o que eu vejo, infelizmente, é que a maior procura é no puerpério quando algo já aconteceu, né? E o ideal, o que eu tenho tentado difundir, e as psicólogas obstétricas têm trabalhado muito nisso, é o quanto o pré-natal psicológico pode ajudar a prevenir os transtornos psiquiátricos no pós-parto. Você sabe que a Bel, a gente trabalha muito assim, né? Eu faço consulta de pré-natal pediátrica, que é outra coisa que também não é tão difundida. E hoje os obstetras também já têm essa visão. Às vezes é difícil entrar na cabeça das famílias, né? Tipo, por que eu vou na psicóloga se eu não tenho problema? Por que eu vou no pediatra se a criança ainda nem está aqui? E essa questão de preparar terreno. E realmente, a gente, por mais que a gente já deixe disponível, né? A gente explica, a gente fala, eu falo muito na consulta de pediatra, eu falo para elas, eu falo, olha, são períodos de muitas mudanças. E aí você às vezes entender a mulher que você é, que você está virando, que você vai ser, pode ser um pouquinho demais. Às vezes tem gente que tem família que palpita muito. Então, desde já, se você sentir que tá com um pezinho, ninguém precisa nem saber. Você consegue fazer até consulta online, claro, escondida no banheiro. Se for o problema, contar para alguém. E a gente dá um contato, mas é difícil, né? É muito difícil. Inclusive, hoje eu tive uma paciente, eu mandei essa paciente para terapia já umas 3 consultas seguidas e ela não vai, ela tem um bloqueio. Uma pessoa que tem nível socioeconômico, o nível intelectual bom, teoricamente não tem nenhuma barreira a não ser o preconceito, o medo, não sei se tem medo do que vai achar. E aí eu usei um argumento que ela disse, você pegou nesse argumento, eu disse, você faz a unha toda semana? Ela disse, faço. Eu disse, pois é, você vai ali fazer a unha para sua unha ficar pintada e você perde 1 hora, porque uma das coisas é o tempo. Eu disse, desce no carro, 1 hora você faz uma consulta online. Então, um mês, no máximo você vai perder 4 horas da sua vida. Acho que a gente perde no Instagram, em outras coisas, né? E aí ela me disse hoje que tinha marcado. Bom, isso é um dado interessante porque muitas das pacientes que chegam para mim no puerpério falam para mim, eu tenho seu telefone há muito tempo. Né? Já a minha obstetra já tinha indicado, a minha amiga já tinha me passado seu telefone, mas só agora que é quando o calo aperta que as pessoas buscam, né? Isso é uma pena, porque se a gente trabalhar com a prevenção, né, o tratamento fica mais curto, a chance de adoecimento psíquico diminui. Então, a gente tem estado aí nessa batalha para conseguir trazer as gestantes para o consultório. Ou seja, tem a questão em que as mulheres acham que elas vão ficar isentas do blues, né? Daquela coisa. Tudo bem que já tem a coisa desde o pré-natal. Muitas pessoas têm questões que nem sabem, mas começa a vir à tona. A gente vê, às vezes, em consultas de pré-natal, trazendo questões familiares pra gente, né? Porque você já vê que algumas coisas estão fora. Mas aí tem gente que acha que não tem essas questões, que tá tudo bem, que ela vai escapar do blues. Então, sendo que a gente sabe que o blues é hormonal, né? Assim, e aí, o que seria, assim, esse blues? Porque tem mulheres que têm medo do blues, às vezes, sair um pouquinho da curva, às vezes chega pra gente já na primeira consulta que fala, acho que eu tô depressiva. Então, assim, qual que é, assim, o que você mais vê? Para você me falar assim, a diferença do blues e depois a gente migra para essa questão da depressão pós-parto. O baby blues, ele é uma labilidade emocional no pós-parto. Geralmente dura até no máximo 15, 20 dias após o nascimento do bebê. E é uma questão da queda dos hormônios, né? A mulher pode chorar com mais facilidade, sentir uma tristeza sem conseguir dar nome para isso, né? Mas é algo que não interfere no funcionamento dessa mulher. Ela consegue ainda, claro que dentro do possível, né? Tem um recém-nascido em casa, né? Mas ela ainda consegue dormir quando tem um tempinho para dormir, ela ainda consegue sentir a alegria de estar vivendo aquilo em alguns momentos, para além do medo, da ansiedade, que são emoções comuns também no pós-parto.
né? A depressão, o que diferencia, por exemplo, o blues da depressão é a intensidade e a frequência dos sintomas e o quanto esses sintomas impactam na vida cotidiana dessa mulher e principalmente a duração dos sintomas. Porque um blues não vai durar 2 meses. Ah, meu bebê fez 2 meses, ainda estou no blues. Não. Então, aí a gente já tem que olhar. Não necessariamente ela tem o diagnóstico de transtorno depressivo maior no pós-parto, né? Que é a depressão pós-parto. Mas é algo que a gente precisa ter mais atenção. Mas uma coisa que você trouxe da gestação, né? Ah, não, tá tudo lindo, tá tudo bem. Mas a verdade é que a gente muitas vezes idealiza tanto a gestação que também é um pouco frustrante perceber que o mundo não para porque você está grávida, né? As coisas continuam acontecendo, então a sua mãe adoece enquanto você está grávida, né? Você perde um emprego, o seu marido é transferido, enfim, tantas coisas podem acontecer durante uma gestação, né? Ninguém está isento disso. E mesmo quando se pensa que está tudo bem, pode estar tudo bem, né? Mas a gente não cuida da gente só quando está tudo mal. O ideal é a gente cuidar da gente prevenindo, para que nada saia do controle, saia do caminho que a gente imaginou no futuro, né? E a prevenção é tão mais fácil que o tratamento, né? E uma coisa que eu falo também, assim, Cissa, é que hoje mesmo também atendi uma paciente que estava ansiosa, ela já tinha ansiedade antes, já tinha tomado medicação, e ela estava sofrendo ali na gravidez. Eu, cara, você não precisa, você merece ter uma gravidez leve. Você pode ser mais leve, pode ser melhor. Vamos fazer terapia, vamos ver se você melhora. Se não melhorar também, vamos entrar com medicação, que é outro tabu também. Porque isso impacta, né? Como a gente falou, impacta na sua saúde, na saúde do bebê, impacta no pós-parto. Geralmente no pós-parto não melhora, né? Piora. Então, se na gestação já tem algo ali, e quem não tem alguma questão? Quem no mundo de hoje não tem ansiedade, não fica um pouco deprimido? Lógico que a gente sabe que são gradações, estágios, mas por que não cuidar, sabendo que é uma época, a principal chance de adoecimento mental? E você sabe outra vez que eu estava pensando? Tem muita mulher que não gosta de ficar ligada. E aí, como que você fala para as pessoas que todo mundo vê uma grávida, primeiro que propriedade pública, né? Qualquer um põe a mão, qualquer um quer responder. Só que tem mulher que não gosta de engravidar. Tem questões de corpo, tem questões de... tem mulheres que trabalham muito para chegar onde elas chegaram na carreira. E aí, por mais que quisesse um filho, às vezes não era naquela hora. E aquelas coisinhas que parecem que vão ficando escondidas. E aí, aquela mulher que se nesse momento ela não começa a conversar com alguém, o que vira a gestação dela? O que vira o pós-parto dela? Você já pegou pacientes assim que a questão maior era tipo, eu quero ser mãe, até quero ter filho, mas eu estou odiando ficar grávida. Com certeza. Isso é muito comum. Porque a experiência da gravidez nem sempre é positiva. Tem mulheres que passam muito mal, né? Que se sentem, porque falam, gravidez não é doença, né? De fato não é, mas é um período muito especial e específico da vida, né? Tem que lidar com tudo, né? Exatamente. Corpo, mente, rotina, expectativa, trabalho, tudo muda. Tudo né? muda. E então olhar essa gravidez só com os olhos mágicos, né? Dessa mulher perfeita e santificada que está gerando um novo ser, né? Ai, você é casa, né? Olha. Você é casa, você é alimento, você é luz. Exatamente. Isso é perigoso até, né? Claro que tem um lado muito bonito desse discurso, né? Eu, pessoalmente, amei ficar grávida, né? Mas eu sei também que tem gestações que são muito difíceis para algumas mulheres. Tem muito a questão do corpo, né? A gente é uma sociedade que cultua um tipo de corpo que não é o corpo grávido. Sim, Né? nós estamos num país onde a estética é uma coisa muito pesada. Exatamente. Desde sempre. E a gente até tocou nesse assunto no outro episódio que a gente fez, falando exatamente sobre como lidar, né, com as mudanças de corpo. Então, por exemplo, uma mulher que teve um histórico de vida aí, demorou para conseguir entrar num shape legal, se sentir bem consigo mesma. Aí vem a gravidez, cara, você não sabe como é que teu corpo vai mudar. Né? Por mais que você cuide, você às vezes tem características genéticas suas que vão ser trazidas em maior evidência, às vezes deixa a mulher muito desconfortável. E aí, eu acho muito
é muito ruim as mulheres não saberem que tá tudo bem se sentir assim. Que elas podem procurar ajuda, pelo amor de Deus, a gente conversa com alguém. Porque não tem isso, a gente pode querer ser mãe. E mãe não necessariamente mãe Jéssica, por exemplo. Né? Quando a família fica trabalhando numa adoção, a espera é tão doce quanto. Então, assim, não é algo que vocês precisam ficar mães sozinhas. Precisa falar com alguém. Porque são questões que é só você com você mesma. Quando a gente faz terapia, para quem nunca fez, né? Vou falar disso, para quem nunca fez, a terapia não é para você lidar com os outros, é para você aprender a lidar com você, né? É uma coisa que não é para olhar dos outros, é o teu olhar com você mesma, é um autocuidado, né? Com certeza, é uma experiência num ambiente sigiloso, né? Num ambiente acolhedor, porque tem coisas que a gente não fala nem para nossa sombra, né? Que a gente até se pune por pensar algo, nossa, como é que eu estou pensando isso? Essa frase tua, eu tive momentos do meu puerpério, que meu filho, por exemplo, chorando, eu tive muita dificuldade de amamentação, ainda não vamos entrar nesse assunto, mas para mim, os primeiros 3 meses foi muito pesado, psicologicamente falando, emocionalmente falando, foi muito pesado. Eu tive uma crise de ansiedade. Logo antes de eu voltar a trabalhar, eu voltei a trabalhar, eu voltava 3 meses. Foi a primeira vez que eu tive que tomar uma medicação, mas é porque eu tive uma crise de choro e eu não conseguia segurar meu filho no colo. Então, várias vezes, nesses momentos de estresse, eu não conseguia fazer ele mamar, passava pela minha cabeça o que eu fiz para a minha vida. E ao mesmo tempo, não, Deus, não é isso que eu quis dizer. Sabe? Do tipo, de verdade, assim, vinha uma culpa tão grande que eu passava o resto de dia olhando pro meu filho com vontade de chorar, porque passou pela minha cabeça o que eu fiz com a minha vida. E às vezes, em situações de depressão, eu vou até também dizer, né? Às vezes a gente tem esses pensamentos. Às vezes tem, tipo, meu Deus, e se eu pegar o bebê e jogar pela janela? E se eu deixar o bebê, e se ele chorar e não sei o quê? E se eu der banho e ele afogar? Tem esses pensamentos intrusivos, né? Você vai saber explicar melhor do que eu, mas é comum. Não é uma coisa tão que, não, eles podem existir. Sim, esses pensamentos são sintomas de ansiedade, tá? Eles são comuns à maioria das mulheres, mas se eles são muito frequentes e atrapalham, inclusive, a vinculação dessa mãe com o bebê, porque tem mulheres que ficam com tanto medo de machucar o próprio filho, que elas terceirizam completamente o cuidado. Então, não conseguem dar banho, não conseguem ficar com o bebê no colo, né? Sentir muita ansiedade, com medo de serem, de alguma forma, perigosas para os próprios filhos. Também te falar porque a pessoa não sabe, né? Tá passando por isso e acha que é porque não quer dizer para ninguém. Não diz para ninguém. Não diz para ninguém. Ou acha que é uma pessoa horrível, né? Como é que eu estou pensando que de repente eu vou afogar o meu próprio filho? Eu descia a escada, a minha casa era um sobrado. E aí eu tinha um quarto embaixo, né, com escritório, e você subia uma casa só para entrar no meu quarto, que era uma suíte. E quando o João nasceu, obviamente, era tudo lá em cima, então eu fiz o quartinho dele no meu quarto, né? Era um berço, uma cômoda, tá lá, o quarto dele. Gente, quem gasta muito dinheiro com o quarto, vamos conversar sobre isso, primeiros 3 meses, é do seu ladinho. Mas, enfim, eu tinha que descer com ele pela escada, e eu nunca tive medo de escada. Mas eu descia na escada com ele aqui, segurando meu corrimão, quando eu olhava para baixo, eu imaginava assim, se eu tropeçar aqui, ele vai cair lá, eu vou ter tempo para chegar aqui, eu tenho que pegar o carro e tenho que postar o bebê, chacoalhar a cabeça, mas não vai acontecer nada. Então, nunca atrapalhou o meu cuidado. Mas a escada, no começo, eu já devia ter visto, porque sim, gente, às vezes também não fez nessa hora, né? Eu fiz a terapia. Mas nesse momento, eu já tive sinais de que eu ia ter uma crise de ansiedade, obviamente. Com certeza eu ia, porque é um comportamento desagradável. Uma coisa sinalizando, né? Mas é engraçado porque era uma época em que eu não trabalhava do jeito que eu trabalho hoje, eu não tinha consultório como eu tenho hoje, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. E olha que estou fazendo 2 anos. Mas, por exemplo, eu não era tão afundo dessa parte da psicologia de puerpério, de que eu trabalhava muito em UTI, não, né? E aí foi uma coisa assim que mudou. Literalmente, a minha maternidade mudou completamente o jeito que eu faço pediatria. Tem gente que fala que isso não é que muda. Muda porque você começa a enxergar a mulher de outra forma. Você começa a enxergar o pai de outra forma, a dinâmica familiar de outra forma. Você entende que é meio que se você não cuidar do todo,
a criança nunca vai ficar bem. Então, isso me mudou muito. Mas essa coisinha de eu achar que ele ia cair na escada, cara, isso me pegava toda vez. Mas eu nunca deixei de cuidar dele, então, deu tudo certo. E até se tivesse um momento que você tivesse se afastado para se cuidar, tá tudo bem, porque é aquela coisa, se você não estiver bem, não tem como o bebê estar bem. E essa questão da mudança da prática médica ou do consultório psicológico pós-maternidade, para mim também foi demais. Né? Ainda mais que, como eu também falei já em outro episódio, eu tive uma perda primeiro, né? Acho que eu também já comentei com você. Então, isso já me mudou muito e depois tive a minha filha, né? Então, assim, lógico que eu já tinha empatia, já era sensível, mas nada como você sentir na pele, você saber o que procurar, o que é que está sentindo, como é que está ali. A gente vê que se repete muito. Nessa questão de sentir coisas esquisitas, sabe o que eu tinha medo? De tipo assim, eu vou chegar no berço e ela vai ter morrido. E eu lembro que um amigo meu chegou lá em casa e ele disse, vocês já pararam de acordar de noite para ir olhar se ela tá respirando? Então, assim, é uma coisa comum, né? Tipo, uma coisa que ninguém fala, ele falou, vocês ainda estão indo olhar se ela tá viva, se ela tá respirando? É comum também, né, Cissa? Sim, porque é uma situação completamente nova, né? A gente tem a tendência a sentir medo do novo, né? E é uma relação, acho que especialmente o primeiro filho, e na minha experiência como mãe, eu também acho que isso se concretizou, que é tudo muito novo e muito ameaçador, né? Para mim, quando eu voltei para casa, com a minha primeira filha nos braços, eu falei, agora sou só eu e ela, né? Somos nós, enfim, né? Não tenho mais o respaldo aí do hospital, da enfermeira, né? E tudo mais. Falei, gente, o que eu vou fazer com essa criança? O que se faz com uma criança? É uma responsabilidade também muito grande, né? Uma carga muito grande, assim. É uma pessoa que eu tenho que criar, que eu tenho que moldar, que eu tenho que garantir a saúde, sendo que às vezes nem a minha saúde está tão boa, né? Como que eu vou construir um ser humano pro bem, saudável, feliz? Mas eu acho que esses pensamentos vêm até depois. Eu acho que primeiro é como é que eu vou manter essa criança viva. Né? Como é que eu consigo fazer isso, ela viver pelo menos até amanhã, para amanhã tentar de novo. Não, e eu fiz até promessa. Para quando ela completasse um ano, acho que você também nem sabe, nunca contei. Mas eu fiz promessa, porque fiquei pensando assim, meu Deus, a maior chance de morte é no primeiro ano de vida. Então, fiz uma promessa, quando ela chegar a 1 ano, eu vou cumprir. Mas você sabe que é legal também a gente falar, por exemplo, a tua gestação, né? Por mais que você tivesse estado trabalhando muito o luto dela, né? Da Lara e tudo que aconteceu. E para você é a força de uma terapia, né? Força do acompanhamento profissional. Ela teve uma gestação muito tranquila, perto do que você esperaria. Porque o que é mais comum da gente ver, né? Quando vem esse segundo bebê? Você vê as mães mais ansiosas, ou não? Pós-perda. Essa gestação pós-perda, ela acende um alerta para mim, né? Então, quando chega alguém no consultório já gestando após uma perda, que é muito diferente quando eu acompanhei essa gestante, aí ela perde o bebê, ela continua sendo minha paciente, depois ela consegue engravidar novamente, é outro cenário, né? Mas uma perda anterior, ela é um fator de risco para uma saúde mental um pouquinho mais sensível, né? Na próxima gestação e até no pós-parto. Mas não necessariamente, né? Até porque é muito importante a gente reforçar que qualquer transtorno psiquiátrico, ele é multifatorial. Então, ninguém vai ter depressão porque perdeu um bebê. Ninguém vai ter depressão porque a mãe teve depressão, né? Isso não existe. Então, tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores culturais, fatores da história pessoal, né? Mas não é nunca uma única causa. Então, é importante a gente também esclarecer isso, porque senão todas as mulheres que perderam algum bebê teriam uma depressão. E não é verdade, né? As pessoas falam, eu estou assim por causa disso, também. É só isso que me atrapalhou. Conta do iceberg. E nunca é, né? Exatamente. Porque o ser humano tende a buscar uma causa, a grande causa, né, para as coisas. Mas isso é muito importante a gente esclarecer, porque também é um sinal de alerta,
né, uma perda anterior, mas não é um diagnóstico, né? Não é, essa mulher está fadada a ter uma gestação mais complicada. Não necessariamente, até porque existem gestantes que engravidaram de primeira, né, com uma gravidez desejada, planejada, e que deprimem, né, por outros fatores. Então, a gente tem que ficar sempre atento. Até no comecinho você me perguntou, é para todo mundo? Eu acho que pelo menos umas sessões de avaliação, sim, seria muito importante toda gestante passar por uma avaliação psicológica. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Devia estar na cesta básica. Quem tem possibilidade, né? Porque infelizmente a gente sabe que ainda é um recurso limitado, Com certeza. mas quem tem possibilidade, faça terapia. É muito enriquecedor, é autoconhecimento puro, é você saber lidar com suas emoções, identificar. Eu lembro que eu não sabia o que era angústia. Eu não sabia o que era angústia. Uma vez a minha terapeuta perguntou, você tá angustiada? Como assim? Sabe assim, a gente não tem essa educação, né? E é até uma coisa que a gente tinha comentado, a importância da terapia também nessa questão da psicoeducação, que é uma coisa que eu quero que você fale. Mas só para concluir a questão da minha gestação pós-perda, eu acho que a terapia foi fundamental. Eu fazia já antes da minha primeira gestação, já fazia terapia, já vinha fazendo, e como sempre me fez muito bem, eu continuei. E aí tive a perda, continuei fazendo, e aí eu tive uma intercorrência, né? Comecei a ficar irritada, não sei o quê. E aí foi quando a minha psicóloga falou, você não tá normal, vai no psiquiatra. Aí eu, lógico que eu não aceitei, né? Eu falei, eu não vou ao psiquiatra, eu não quero tomar remédio, porque da primeira vez eu não tomava nada, ela teve uma malformação, como que eu vou tomar remédio? Resumo da ópera, fui para psiquiatra, iniciei a medicação e engravidei no mês seguinte. Então, assim, eu já estava, né, com alguma questão. Porque às vezes irritação, as pessoas acham, né, que depressão, você vai estar mandando o corpo pelos cantos, né? Se arrastando. E às vezes a pessoa está só irritada. Sim, um dos sintomas principais da depressão é a tristeza. Mas não é só, porque tristeza não é aquela pessoa que vai ficar jogada na cama chorando o dia inteiro, né? Isso aí, inclusive, é um sintoma de uma depressão, inclusive, mais grave, né? Uma pessoa que não toma banho, que não consegue... Exatamente. Mas a depressão leve, que é a mais comum, inclusive, tem sintomas como uma tristeza, uma dificuldade de sentir prazer, né? Então as coisas ficam, eu brinco que as coisas ficam meio cinzas, né? O mundo que é todo colorido vai ficando mais cinza. E tem outros sintomas que podem aparecer também, irritabilidade, a sensação de culpa, sensação de não estar dando conta, o medo de não dar conta, e isso também, combinado com outros sintomas, também pode dar um diagnóstico de depressão. E aí, na minha segunda gestação, eu continuei fazendo terapia e foi muito leve. Graças a Deus, eu tive uma gestação pós-perda, minha segunda gestação foi muito tranquila, porque também eu internalizei que eu não tinha controle. Então, eu ia fazer o que estava no meu domínio, no meu alcance, e era justamente isso. Terapia, me cuidar, tentar cuidar da minha saúde mental, que tudo nasce primeiro na mente. E eu consegui que fosse leve, mas tenho certeza que graças à terapia também. Ah, que bom que você tem essa consciência e também isso é recurso interno seu, né? Eu acho que a terapia aí tem o seu mérito, mas você também com certeza teve muito recurso interno para conseguir lidar com isso. Sem me terapeutizar. Não, é um elogio, porque também depois a gente coloca só na ponta da terapia. Não, né? mas assim, eu quis fazer a terapia, eu me permiti, porque também não adianta aquela coisa, né? Às vezes você diz, vai pra terapia, a pessoa não vai lá e fala, não, vim porque e não fala nada. Uhum. Não adianta, você tem que estar disposto a passar pelo processo, a passar pela mudança, a se autoconhecer, porque se você for só porque alguém mandou, não vai funcionar. Não funciona. Né? E também não é do dia pra noite, né? Não é aquela coisa, mudou ali o canal, né? E tem gente que tem essa reluta, né? Eu tenho uma colega que nem foi por questão de gestação mesmo, mas ela precisava ir. Ela nunca acreditou em terapia. Então, ela passando por coisas muito difíceis na vida dela, questões de doença, questões familiares, várias coisas. Ela acabou indo tanto, todo mundo falava. Aí ela falou que ela sentava assim, meio descrente. No começo ela ficava lá, não queria falar nada.
terapeuta não sentava puxar papo com ela, não sei o quê. Até que nessa de tentar puxar papo, ela viu uma brecha terapeuta. E aí ela fez a pergunta que tinha que ser feita. Porque você tá conhecendo a pessoa, né? Você tem que achar. Na hora que ela fez aquela pergunta, ela falou, cara, que eu já tava falando, tipo, ai, a gente falou, aí, ó, é pra isso a terapia. Depois de 4 sessões, ela começou a entender. E agora ela faz, já tem mais de um ano. E você sabe que uma coisa que às vezes as pessoas não se fala nada sobre isso. A mulher que engravida, e que hoje nós somos a geração de mulheres que tem carreira, né? A gente tem carreira, a gente tem que se posicionar profissionalmente, a gente tem que dar conta de 1000 coisas. E aí você vai lá e você engravida. E o processo de mudança, isso a neurociência já muda. O tanto que o nosso cérebro muda conforme você está gestando. Ou conforme você vira pai, vira mãe. Por exemplo, o próprio pai que não gesta tem mudanças químicas no cérebro para ele virar pai. Então, mesmo famílias que estão virando famílias sem ter gestação, também tem esse mudanças estruturais, naturais até, exatamente. E aí, a mulher que às vezes não está avisada sobre essas coisas, passa por um processo muito difícil. Eu também passei em terapia, mas eu passei do tipo, eu era a Paula de fazia ABCDM, GH, tudo de uma vez. Aí eu fiquei gestante, comecei a fazer só pelo D. Aí meu filho nasceu, eu tava fazendo só A. Que era Exatamente. Então, essa mudança de quem você foi a vida inteira para chegar até ali, por isso que eu acho que você falou que é a mudança mais importante no ciclo da vida da mulher, né? Porque você vira outra mulher que você nunca conheceu. E aí? Esse assuntinho que a gente falou. É uma mudança de identidade muito importante, né? Porque a Paula, né, deixou de ser só a Paula para virar a Paula, mãe do João, né? E tudo bem. Acho que, pelo menos, né, assim, no meu caso, eu deixei de ser só a Maria Cecília, esposa do Jorge, psicóloga, filha, e aí eu virei a mãe, né? E esse é um papel que acaba ocupando muito espaço na nossa vida, principalmente no começo, né? Mas é muito interessante a gente pensar, porque algumas mulheres chegam e querem, quando que eu volto ao normal? Quando que a minha vida vai voltar ao normal? E é muito importante a gente entender que, assim, a vida não vai voltar a ser o que era, né? É uma nova vida que você, com certeza, né, é capaz de se adaptar e de gostar também. Mas, se não houver esse luto pelo que já foi, né, e pelo que foi perdido, só você sabe o que você perdeu quando você ganhou um bebê, né? E assim, a gente perde muita coisa. A gente precisa falar também das nossas perdas e lamentar, né? Porque, poxa, eu trabalhava em um lugar que eu amava, mas aí eu tive que sair porque a minha prioridade era cuidar de um filho, né? Ou eu perdi uma promoção que eu teria no trabalho porque eu decidi engravidar. E, mas eu não posso reclamar porque meu filho é lindo, é tudo na minha vida. Não, você pode reclamar. Né? Você pode sim lutar por isso que você perdeu e mesmo assim ser apaixonada pelo seu filho e não se arrepender, né? Mas essa mudança de identidade, ela é muito importante e ela causa um impacto muito grande, não só nessa mulher, mas em todos que convivem com ela, em especial o companheiro ou a companheira, enfim, quem está ao lado dessa mulher. E por isso que a relação conjugal também muda bastante depois do nascimento de um filho. E você sabe que você falou muito do trabalho, mas tem um tipo de coisa que as pessoas acham que é coisa de frescura, né? A nossa vida social. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa cercada de amigos. Então, eu ia almoçar com uma amiga tal dia, eu gostava de marcar salão junto com a amiga para poder conversar. Gente, parece besteira, mas são coisas que é besteira para quem não tem isso no seu dia a dia. Para mim, era algo que me trazia alegria, era uma socialização, era um riso fácil, era um lugar onde eu não tinha um compromisso, uma preocupação, eu conseguia desligar. E tem muitas famílias, porque hoje nós somos a geração de que a gente chega no sucesso aí do que você almeja de carreira próximo dos 30, e assim você chega lá, reloginho biológico, não engravidar. Então, eu vejo muitas famílias que tinham um tipo de rotina
E quando vem o filho, dependendo do suporte, que nós vamos falar disso também, da família, então o peso de você virar mãe é o peso que você dá e que os outros colocam em cima de você, né? Porque pode ser só um tremor de terra e você mudar o rumo, ou pode virar um grande terremoto e você ter que levantar caquinho por caquinho, né? E essa parte do social ninguém fala. Porque dói você não poder mais... Você era a sua prioridade. Por mais que você era um casal, a outra pessoa era o suficiente, já era o eu completo, né? E aí agora você tem alguém que não é nem meio eu, é parte de você. E que vira o protagonista da sua vida. Né? Você vira um coadjuvante na sua própria vida. Isso é muito... É como se você tivesse que... Aquela sua versão foi guardada, aflorou a versão mãe, nesse início. E é importante a gente perceber isso para que a gente possa resgatar as outras versões. Para que a gente possa pedir ajuda. Fica aqui com a minha filha que eu vou na academia. Fica aqui com a minha filha que eu vou uma vez por mês, sei lá, em contato com as amigas. E isso faz muito bem. Então, a partir do momento que a gente entende, espera isso, a gente consegue também tentar resgatar as outras versões e se reconstruir. Você conseguiu? Eu estou no processo. E você? Essa você demorou quanto tempo? Eu estou no processo, mas não é fácil, hein? Meus filhos são um pouquinho maiores, né? Tem 5 e 3 anos. Mas eu acho que agora assim, de um ano para cá, mais ou menos, eu consigo me ver de novo como eu. Porque é muito engraçado. No começo, eu ouvia muito, de algumas mães, eu não me lembro de como era a minha vida antes de ter filhos. Gente, eu me lembro muito de como era a minha vida antes de ter filhos. Exatamente. Dormir domingo à tarde, assim, assistir uma série. Nossa, a minha vida era maravilhosa, que eu decidia que eu queria sair daqui, tomar um café ou ir jantar com umas amigas, eu não tinha que avisar ninguém, né? Talvez mandar um WhatsApp ali pro marido e falar, vou chegar um pouquinho mais tarde hoje. Hoje em dia, se eu quero sair daqui e fazer outra coisa, eu tenho que ver se a babá vai estar lá, se não sei o quê, se tem lição para amanhã. Não posso simplesmente ir. É um planejamento, Exato. né? Tudo requer muito planejamento. Né? Então, às vezes, não lembro da minha vida. Eu lembro, sinto muita falta de algumas coisas, mas hoje sim, eu já não consigo imaginar uma vida sem eles. Né? E aí, colocar eles em todos os meus planos e tudo mais. Mas demora. Né? Hoje eu já consigo viajar, você estava brincando comigo, né? Que eu viajo às vezes sozinha, sem filhos, enfim, sem culpa e com tranquilidade, mas demora. Essa semana, uma paciente veio no consultório também, tem uma filha de 5 anos. Ela disse, Isabel, a primeira vez que eu viajei com meu marido, só eu e ele, foi ano passado, com 4 anos, e que eu esqueci que eu tinha filha. E, isso foi muito bom. Cara, será que ela não poderia ter ido antes? Será que ia ser tão ruim, vamos dizer assim, para a filha? Será que quão bom ia ser para eles, quão bom ia ser para o casal? Mas tem que lembrar de cada um. Tem que nem, por exemplo, eu não tenho rede de apoio aqui. Eu tenho a minha sogra. E a minha sogra mora ou dentro da minha casa, mas a minha sogra tem uma vida em que ela tem outras pessoas que dependem dela, enfim, né? Então, é diferente do cenário do meu irmão. O meu irmão mora na mesma cidade dos meus pais, que é uma cidade que tem 70 mil habitantes. Em 10 minutos você fica na casa da minha mãe. Eu falo, a minha sobrinha, meu irmão tem que dar plantão, a minha cunhada tem que trabalhar, eles têm um casamento em algum lugar, eles têm a casa da avó e do avô, ela tem 3 anos, que desde sempre é um convívio que cria um vínculo de confiança e eles conseguem com segurança deixar a minha sobrinha na casa da minha mãe para dormir. E eles vivem em casa, o dia que ela quer ficar na casa da avó. Por exemplo, eu não tenho isso, o João tem 2 anos. Eu não vou dormir se ele quiser dormir na casa da avó dele amanhã. Não, ele nunca foi. Não faz parte da rotina dele, sabe? Então, eu acho que tem isso também. Tem famílias que não dá pra julgar. Que nem o meu irmão, ele tem isso 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias do ano. A menina tem 3 anos. Então, se meu irmão precisa fazer qualquer coisa, minha mãe e meu pai já fazem parte da rotina dele, entendeu? Agora, eu que não tenho ninguém, nem nada. Se eu chegar por alguém, porque a gente fica, no que os outros vão falar e na nossa cabeça fica diferente. Se eu chegar por alguém e aniversário, onde está o João?
Ah, eu deixei ele com a avó dele, uma babá lá em casa, né? Amanhã eu volto. Menina, pensando, filho, medo, é outra visão, né? Então, eu não acho que eu também vou ter tão cedo, eu acho que você igual assistindo o mal, né? Mas eu consegui migrar. Porque o que eu mais consigo fazer é vai para um almoço com as amigas de vez em quando. Que nem amanhã eu vou ter um almoço com amigas, que já tem quantos meses que eu não tenho. Elas de vir no podcast não falam, olha, só uma vez no ano pra gente conseguir. Mas é isso, eu vou conseguir. Mas eu não consigo botar na minha rotina ainda a minha academia. Não consigo. Mas isso que você está falando, hoje eu estou conseguindo um pouco, porque minha mãe está aqui. Né? Minha mãe está aqui, eu estou com a babá. Então, assim, às vezes eu consigo ir cedinho para a academia, minha mãe cuida dela, até a babá chegar. Porque senão não daria para ir para a academia, porque eu já teria que vir para o trabalho. Então, e eu acho que é aos poucos, né? Eu acho que a primeira identidade que eu consegui começar a recuperar foi a do trabalho. Né? Até porque a gente se cobra muito. Então, eu falei, cara, eu preciso trabalhar, não sei o quê. Então, voltou isso um pouco. Agora, calhou que por outros motivos minha mãe está aqui, e aí eu estou conseguindo ir para uma academia, fazer uma coisa, fui para um curso no final de semana, que aí eu pedi para a babá ir também, mas mesmo assim a gente se sente culpado. Né? No último dia do curso eu disse, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, amanhã é domingo, eu vou ficar com ela. Aí depois eu falei, não, eu vou. Mas é uma coisa consciente, sabe? É um movimento consciente para recobrar essas outras identidades que não é fácil. Mas esse movimento nosso, ele é o normal, né? Sessão grátis de terapia, galera. É o normal, é o que você mais vê acontecer. Se a gente for pensar a ordem do raciocínio da mulher depois que tem filho, o filho vem sempre primeiro. Mesmo quando a gente já tá ficando mais velha. Ou é tudo bem? É tudo bem, eu acho que é tudo bem não ser o primeiro raciocínio, mas é um movimento que dependendo É o mais comum das configurações que a gente falei, por exemplo, o meu irmão tem aquela rede de apoio e eu estou numa cidade onde minha família não está aqui. Sim. Olha, é mais fácil para o seu irmão, mas também existem famílias que têm a possibilidade de deixar a criança com a mãe que é vizinha e não deixa. Né? Então, não é só a facilidade de ter uma rede de apoio, né? Porque a gente também tem que lembrar que a gente está aqui falando de um lugar privilegiado, né? Enfim, a gente citou babás, né? Enfim, não é todo mundo que tem, inclusive não é a realidade da grande maioria das mães brasileiras, né? Mas a gente pensando que tem uma tia, algum familiar, não uma rede de apoio paga, muitas mulheres não conseguem deixar os filhos, né? Então, a gente vê esses casos e também pode ser questões dessa família, né? Não, a gente está botando aqui muita mulher, mas tem muito pai que não deixa o filho ficar com outra pessoa. O pai fica muito protetor, né? Tem Pai que fica muito protetor e não consegue. Então, às vezes, mulheres... Eu tô falando até da minha casa, por exemplo. Eu tenho muito mais facilidade de viajar sem meus filhos do que meu marido. Muito mais. Para mim é mais fácil falar assim, não, então vamos viajar. Esses dias eu estava falando com meu marido isso. Se a gente podia aproveitar que minha mãe está aí e passar um final de semana... Aí ele, não, mas Maria é muito pequena. Né, também tem isso aí. Exatamente, mas é interessante outra coisa que você falou, que é que vão te perguntar, cadê o João? Né? Mas assim, a verdade é que eu duvido que alguma vez chegaram pro meu marido e perguntaram, mas cadê a Manuela e o Antônio? Onde eles estão, que eles não estão aqui com você? Né? Não perguntam pro homem, cadê os seus filhos? Porque eu acho que pressupõe que estão com a mulher. O homem pode, né? Exatamente, a mulher já se sente... E se perguntarem onde estão meus filhos, né? Estão julgando a minha maternidade, eu deveria estar com os meus filhos, né? Tem toda uma questão social que a gente não pode ignorar também. Ou então eles falam assim também, nossa, o pai que tá cuidando, que pai bom, que marido bom, né? Como se não fosse a obrigação é da mãe, o pai tá fazendo, o pai é muito maravilhoso. Tem gente que não tá acostumada a dar plantão comigo, eu sempre dou no mesmo dia, uma vez na semana. Quem já tá acostumado já sabe, quem que tá o João? O pai dele? Você não tem babá? O pai dele dorme em casa, por que não paga pra dormir em casa? Não, vai participar. E eu sei que tem gente que tem essa possibilidade de cuidado, não julgo isso, tem que ter e tal. Mas quando a gente resolveu ter filho,
foi uma coisa que eu falei. Eu falei, olha, os dois vão participar, né? Então, tipo, então nós vamos ter filho? Nós vamos, mas você vai participar. Isso faz parte de um combinado. Pra mim era, porque, por exemplo, essa questão que você pontuou é muito pesada para muitas mulheres. É tudo na cabeça da mulher. É a casa, é o filho, né? Se chega lá e a casa tá bagunçada, é tipo, a mulher não cuida da casa. Porque o pai não pode pegar o brinquedo e pôr na caixa, sabe? Então eu fiz esse combinado. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa muito também nesse pós-parto aí, nesse momento dessas mudanças todas, é se organizar. Se planejar com o tempo, que é uma coisa que eu, particularmente, sempre tive dificuldade, mas que agora foi, cara, é inevitável. Se eu quero fazer várias coisas, se eu não me organizar, se eu não botar na agenda, não vai, sabe? Então, acho que é uma coisa que ajuda nesse sentido. Essa questão da organização, ela é importante ser pensada até durante a gestação, né? Então, já no 3º trimestre, eu sempre questiono essa gestante. O que vocês vão comer depois que o bebê nascer, né? Nas primeiras semanas? Tem alguém que possa ir ajudar vocês com as questões da casa, com as questões da alimentação? Ou como é que vocês vão fazer com as visitas? Quem vai poder visitar? Quem não vai? Você e seu parceiro estão alinhados em relação a isso? Né? Porque não dá, são coisas que se a gente não pensar, a gente vai ter que pensar só depois que o bebê nascer, e isso vai ser tão mais difícil de ser organizado, né? Então eu entendo também, até isso faz parte do pré-natal psicológico, a gente pensar nessa antecipação de alguns problemas que podem vir a acontecer nesse pós-parto imediato. Essa organização ela é muito importante e ela pode prevenir muitas brigas e conflitos com avós, até entre o casal. Porque são duas famílias completamente diferentes, né? Eu frequentemente pego um casal em que tem uma família muito unida, entrona, né? Que fica muito à vontade, uma família mais retraída. Aí, a família que é mais retraída, tipo, não vamos receber ninguém, não vamos não sei o quê. E o da família de tal, mas tem o churrasco da tia, doutora não dá pra gente ir no churrasco da tia, aí quer resolver ali. Então, realmente, nesse tipo de preparo, tira todo o estresse desse puerpério, desse pós-parto, sabe? Do sim e do não. Então eles vão receber gente em casa total, vamos receber 2 pessoas por vez, um casal por vez, eles vão te uma tia por vez. Amor, vamos deixar combinado? Se eu levantar e falar que o nenê está precisando dormir, você põe as pessoas pra fora. Porque tem que ter essa comunicação, né? Não tipo, você vai ficar irritado, porque geralmente o homem não percebe, né? Do tipo, eu tava lá te falando, por que você não me falou embora? Quem não sabia que eu ia te mandar embora? Esse povo tá sempre em casa. Então eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que são coisas que muitas vezes a mulher, até principalmente na primeira gestação, não tem ideia, né? Nem pensa, não passa pela cabeça, não programa nada disso, né? O que falam de um recém-nascido, gente? Que o bebê só come e dorme, né? Então, muitas mulheres têm a expectativa de que esse bebê vai dormir o dia inteiro, né? Que dorme muito. Nossa, um recém-nascido dorme de 16 a 18 horas por dia. Mas ela não sabe, muitas vezes, que é picadinho, que às vezes dorme só no colo. E aí você não consegue fazer um arroz, não consegue mesmo, né? Então, ter esse planejamento de quem vai cuidar de você, né? Enquanto você cuida do bebê, é muito importante. E vamos falar sobre puerpério? Vamos entrar nesse vespeiro, então? No próximo episódio.